Eita. Então, hoje nós vamos falar sobre a correlação, que já é assim um início da regressão. São dois conteúdos juntos, tá? Na verdade, correlação e regressão, eles estão unidos. Para que serve a correlação? Ela já não é parte mais da estatística descritiva que nós estávamos fazendo, até medida de dispersão. Já é um conteúdo da parte inferencial de estatística. Porque o que ela faz? A correlação, ela vai pegar duas variáveis e pensar assim, mas será que na minha pesquisa uma variável pode influenciar na outra, pode estar influenciando na outra? Se sim, se não, se positivamente ou se negativamente, eu já vou explicar o que quer dizer cada termo desse, né? Mas o quanto uma influencia na outra. E a gente vai ter um coeficiente que vai medir isso. Ah, eu posso garantir que essa aqui influencia sim, à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. E a gente pode dizer também, isso é a correlação, que eu já vou explicar já. Depois, na próxima aula, nós vamos trabalhar com a regressão, que vai dizer como ela influencia. Então, uma diz o quanto uma variável influencia na outra, e a regressão, que nós vamos ver na próxima aula, é como ela influencia uma na outra. É um conteúdo bem gostoso de estudar, tá? Então, primeiro eu já destaquei algumas coisas no texto, né? Que ele vai falar assim, olha, a correlação é interpretada como a relação existente entre duas variáveis. Então, eu posso pensar, aí eu já vou lá para os exemplos lá embaixo, ó, e falo assim, olha, às vezes a gente pode pensar que, quando eu faço várias variáveis, né, igual vocês fizeram no trabalho, altura, idade, sexo, escolaridade, rendas e hábitos de uma maneira geral, quanto que uma pode influenciar o resultado da outra, tá? Então, olha só, lá no item... Pessoal, vamos desligar os áudios, eu tô Eu tá ouvindo... vendo negócio aqui, tá vendo? Tem um áudio que tá alto aqui para mim, tá? Deixa eu ver se é aqui. E aí, por exemplo, na letra A, ele diz assim, olha, pessoas com maior escolaridade tendem a ganhar maiores salários. Então, vamos identificar aqui, ó, nesse exemplo, pessoas com maior escolaridade ganham maiores salários. Quais são as variáveis que eu estou observando aqui? Bom, um é o nível escolar, né, que ela tem. O outro é o salário. Então, duas variáveis, na variável nível escolar, variável salários. Será que quanto mais eu estudo, né, mais isso pode influenciar no meu trabalho? Então, a escolaridade, o nível influencia no salário? É uma coisa que eu posso pensar que exista e eu posso fazer uma pesquisa e eu posso calcular isso matematicamente e ver o quanto isso é verdadeiro ou não. Depois, ele deu outro exemplo. Ó, pessoas altas gostam de dormir mais do que pessoas baixas. Então, o que era aí que estava sendo medido? Era sono com altura. Será que isso tem relação? Acho que não. Então, mas a gente pode comprovar isso matematicamente falando também, fazendo a correlação. Isso chama correlação. Dizer o quanto uma influencia na outra. Essa parte de correlação e regressão foi a parte que eu estudei na minha especialização. Eu calculava e fui estudar, por exemplo, eu peguei os alunos, eu fazia matemática e eu peguei as notas dos primeiros de cálculo 1, geometria, que eram as disciplinas mais matemáticas, né, do primeiro período, e fui correlacionando com as notas deles em matemática anterior. Então eu fiz, será que se eu pegar a nota do ensino médio dele, tem relação com a nota de cálculo 1, né? Será que a nota do ensino fundamental dele tem relação com geometria? Será que a nota do fundamental dele, a média de matemática dele, do fundamental do ensino médio, tinha a ver com a nota do vestibular dele, influenciava a nota do vestibular dele? Então, a gente pode ir medindo, faço uma amostragem das notas do ensino médio, as notas em matemática da faculdade, e nós vamos cruzando esses dados e vamos ver se uma tem relação na outra. Uma coisa, por exemplo, que eu estudei na época que a gente eu refiz esse cálculo, por exemplo, muita gente acha que tempo de prova que você gasta, que você leva para fazer uma prova, influencia diretamente na sua nota, não é? Tem gente que fala assim, porque aquilo não fez muito rápido a prova, não fez nada, vai tirar nota baixa. E, na verdade, a relação do tempo não tem relação com a nota, né? Eu fiz esse cálculo, que já tinha sido feito no bimestre anterior, da nota do vestibular com o tempo que o aluno levou para fazer no vestibular. E não eram correlacionados. Esse cálculo foi refeito. Então, essas questões a gente pode medir através da correlação.
tá certo? Ok até aqui, pessoal? O que foi falado? Sim ou não? Alguém só me fala se Ok. sim. Ok. Ficou claro? Sim, Então professor, é ok. isso. Então eu vou Sim. pegar agora, a partir de agora, duas variáveis, né? E vou ver se elas têm força, se uma influencia positivamente ou negativamente, ou não tem nenhuma relação com a outra, tá? Então aqui, ele vai falar aqui para você já aqui embaixo, ó, que às vezes eu posso ter uma relação positiva. Significa quando eu vou calcular isso lá e meu coeficiente dá positivo, que à medida que uma influencia diretamente na outra, quando ela dá uma correlação negativa, é que uma está influenciando, mas enquanto uma aumenta, a outra Oi, diminui. gente, boa noite. Boa Boa noite, professora. noite. Olá, Lucas, tudo Desculpa bem? nada. Tudo Tudo ótimo. bom. E aí, olha só, aqui no último parágrafo, eu já mostrar os gráficos para vocês. As correlações, na realidade, variam com relação à sua força. Podemos visualizar as diferenças na intensidade da correlação por meio de gráficos de dispersão. Esses gráficos eu vou trabalhar melhor com vocês na próxima aula, quando a gente for fazer a regressão, tá? Que na realidade é um gráfico de uma funçãozinha do primeiro grau. Então, eu espero, assim, que vocês lembrem do que é uma funçãozinha do primeiro grau. Depois, no finalzinho da aula, eu dou uma retomada para vocês lembrarem na próxima aula. Então, olha só o que a gente faz. A gente vai pegando pontualmente os valores e colocando nos gráficos e vendo se tempo de escolaridade e nível de escola. A gente faz como se fosse coordenadas, né? E vai marcando os pontinhos, ó. Quando a gente tem assim pontos muito dispersos no gráfico, a gente diz que a gente vai ter uma correlação fraca. Normalmente, uma não influencia tanto a outra. Agora, quando a gente já tem assim, ó, os gráficos, os pontinhos mais juntinhos, mas olha só, observe que ele está lembrando quase que uma reta, não é? Ó, uma reta crescente. Isso é o que nós vamos fazer na próxima aula. Nós vamos passar uma reta aqui no meio para linearmente, né, juntar, representar essa regressão aí. E aqui, quando ela está mais juntinha assim, ó, que a gente pode quase que pensar que ela está sendo mais uma reta crescente, porque o movimento dela, a inclinação dela é crescente. Então, eu estou dizendo que uma influencia diretamente na outra, tá? Quando um é assim, um pontinho está em cima do outro, a gente diz que é perfeita. A gente pode ter também a mesma coisa que aqui, ó, só que agora decrescente. Então, significa que uma influencia na outra, mas de uma forma contrária. Então, como exemplo disso, né? Por exemplo, se você tem um nível de qualidade alto em determinado trabalho, provavelmente também você vai ter uma insatisfação ou um índice de reclamação pequeno. Então, ó, índice de qualidade alto, índice de reclamação baixa. Então, um influencia inversamente o outro, tá certo? Então, para medir isso, a correlação provavelmente dá negativa. Então, quando ela é muito alta, realmente, se eu aumentar a minha qualidade, eu também estou aumentando estou diminuindo o meu nível de reclamação. Então, uma influencia na outra, sim. À medida que eu aumento uma, melhoro uma, a outra diminui, tá? Então, isso é uma correlação negativa que a gente diz, tá? Que existe uma correlação forte, mas ela é negativa, tá certo? E nós vamos falar mais desses gráficos depois. Então, olha só, que coeficiente é esse que mede isso para mim? É essa aqui, ó, coeficiente de correlação. Olha essa formulazinha aqui, mimo, da gente trabalhar, não é? Então, essa aqui é o R, que é o coeficiente de correlação de Pearson, também conhecido, tá? Usando toda aquela tabelinha que a gente já conhece lá. A gente já teria que fazer, olha, o N, que é a quantidade de observações que a gente fez, o somatório de F de XI vezes Y, somatório de X vezes somatório de Y, e aqui repito esses radicais aqui embaixo, tá? Essa formulazinha toda, no final, vai te dar um número sempre em módulo entre 0 e 1. Nunca vai ser 1,2, 1,3, não. É sempre um número entre, ou menos 2, menos 3, não. É sempre um número entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1, tá? Por isso eu fiz esse gráfico aqui, ó, para você lembrar, tá? Então, a nossa correlação, o coeficiente, vai ser sempre um número decimal, né?
que vai variar entre -1 a 1. Se o meu coeficiente der aqui, ó, de 0 até 1, vamos desligando o áudio, por favor. Se ele te der entre 0 e 1, então você vai medindo aqui, ó, a força dessa intensidade da relação que existe entre um, ou da influência que um tem na outra. Quanto mais próximo de 1 for o seu coeficiente de correlação, né? 0,8, 0,9, 0,99. Quanto mais próximo de 1 for, mais 1, você pode dizer que aquela variável influencia na outra. Se for também, quanto mais próximo de -1, mais forte também é a relação, como eu expliquei, né? Quando eu estou aumentando uma, eu vou diminuir a outra, ok? Aqui embaixo também eu coloquei uma tabela que fica mais fácil. Ó, a gente diz assim, que quando ele dá exato, dá 1, aí você tem o que nós chamamos de uma correlação perfeita. No jeito que aumenta uma, a outra, na mesma intensidade, está aumentando, tá? Quando eu tenho lá um Rzinho que a gente achar, que a gente for, nós vamos fazer já, te der entre 0,8 até 1, ou de -1 até -0,8, ela é muito alta, tá? De 0,60 até 0,80, tanto negativa quanto positiva, ela ainda continua alta. Então, como que a gente vai começar a falar que não existe uma correlação tão confiável assim? Quando você começar a passar a menos de 60, tá? De 0,60 para baixo, a gente já vai dizendo que ela é moderada, baixa, até quase que nula, ok? Tá? Tudo bem isso? Até aqui? Porque aí nós vamos para as contas. Tudo bem. Tudo tranquilinho? Ok? Então tá. Então, olha, nós vamos para o primeiro exemplo, tá? Então, esse exemplo nós vamos fazer de forma numérica, eu vou substituir os valores que estão aqui, eu já trouxe uma tabela completa para a gente adiantar, tá? Nós vamos substituir aqui isso tudo na fórmula, fazer essa conta. Depois nós vamos fazer na calculadora e depois nós vamos fazer no Excel, tá? Para vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, só que algumas formas mais práticas, tá? Mas a gente vai fazer dos 3 jeitos possíveis que a gente tem, né? Que se eu não tiver uma calculadora ou um Excel, eu consigo fazer na mão mesmo, né? Fazendo as continhas na calculadora básica aí. Então, ó, eu trouxe já um exemplo aqui para vocês. Ele diz assim, ó, uma empresa estuda sua produção de peças em um lote, né? Em 7 dias. Então, ele vai observar 7 dias lá nessa empresa, em função da qualidade de horas trabalhadas pelos operários. Então, aqui é uma coisa que nós vamos ter que lembrar lá da matemática básica, minha gente. O que é uma variável dependente e o que é uma variável independente? Lembra como você tinha lá assim, f de x igual a 2x mais 3, por exemplo, né? Que, na verdade, aquele f de x, a gente lembra que é o y, né? Então, eu tinha y é igual a 2x mais 3. O que a gente... Gente, tá... Sim, mas ele mexe com isso. Ele que tem que saber, ué. Tem alguém que tá com áudio? Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Não tô, gente. Os áudios que eu tô conseguindo desligar aqui não estão bloqueando, tá? Então, Só confere os seus áudios aí pra mim, por favor, gente. Aí... Você vai ter que lembrar agora, que vai chegar pro dia das de quem é o f de x, quem é o x e quem é o y. Ou seja, que variável está dependendo da outra, tá? Qual variável está em função da outra? A variável que a gente chama de independente é aquela que vai variar, tá certo? Vai estar variando. À medida que eu vou variando x, para cada x eu não tenho uns respectivos y. Então, neste caso, o x é sempre a variável independente, porque à medida que ela varia, o y vai depender do resultado de x, tá certo? Então, olha aqui o que ele pediu. Que uma empresa estuda a produção em 7 dias, em função da quantidade de horas trabalhadas. Então, ele vai olhar, se eu trabalhei 95 horas... Qual vai ser a quantidade de peça? 390, certo? Então, eu coloquei lá. A quantidade de peça vai depender da quantidade de horas trabalhadas. Então, trabalhadas é o meu X e Y é a produção, né? Não vai colocar tudo, vai ser que depende da hora trabalhada. Ligado aí, desliga, por favor. Tá atrapalhando, gente. Atrapalhando é pouco, vai ser louco. Todo mundo desligou? Oliana. Pronto?
Então tá. Então eu vou voltar aqui, tá? Então só reforçar isso, que é lá, porque nós vamos precisar dessa questão, deixa eu ver se eu escrevo aqui para vocês, da funçãozinha do primeiro grau, tá? Isso nós vamos precisar, porque a análise de regressão é uma funçãozinha do primeiro grau, tá? Daqui a pouco vai cair, tá? Então vamos lá. Você lembra que vocês tinham assim, ó, f de x era igual, por exemplo, a, sei lá, 2x mais, tanto faz, mais 1. Lembra disso? Isso aqui, ó, é a cara de uma função do primeiro grau. Eu posso substituir isso aqui como sendo y igual, né, a 2x mais 1. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, à medida que eu vou variando o valor de x, eu vou tendo um respectivo valor para y. O que nós vamos fazer futuramente é achar que reta é essa, tá? Que faz, que alinha todos esses pontos aqui, ó, que é o mais próximo desses pontos. É o que nós vamos fazer na próxima aula. Hoje, o que a gente vai medir? Quão forte é essa relação de x para cada y, através da análise de x para y. Então, aqui, ó, horas trabalhadas, à medida que eu vou aumentando ou variando a quantidade de horas trabalhadas, eu também vou variando a quantidade de peças produzidas. Essa é a questão que ele quer saber. Existe uma relação de horas trabalhadas com quantidade de peças produzidas? Se ela existe, é forte ou é fraca? Uma vai influenciar ou não a outra. Então, a primeira parte que a gente vê é que intensidade, se existe uma correlação, qual é essa intensidade dela, que é o que vai ser medido aqui agora pela corrente de correlação, tá? Então, ó, só para lembrar, horas trabalhadas aqui é o X, tá? Eu até coloquei aqui em cima para vocês lembrarem. E quantidade de peças trabalhadas vai ser o resultado, né? A variável que depende da outra. Então, vai ser o Y, tá? E aí tá o nosso coeficiente de correlação, ó, para eu substituir aqui. Viu que ela diz assim para mim, N, quem vai ser o N? É a quantidade que eu observei. Quantos dias eu observei? Eu observei 7 dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, meu N aqui vai ser esse número de observações que foram 7. 7 dias que eu olhei, tá? O x vezes y, eu peguei e multipliquei. X vezes y, x vezes y, x vezes y. X ao quadrado, ó, peguei lá cada um valor e fiz ao quadrado. Y ao quadrado, tá certo? E fiz os somatórios. Isso aqui para vocês é bem tranquilo, porque nós já fizemos muito isso para as medidas de dispersões, né? Entender essa parte da tabela como ela é montada, eu acho que é fácil para todo mundo, né? Agora, depois das medidas de dispersões. É ou não é? Sim? Sim, mais Sim. tranquilo, professora. Tranquila, é só fazer lá. Apesar que eu estou mostrando, porque mais vocês, eu sei que vocês não vão usar depois que eu ensinar nas calculadoras, mas nós vamos fazer, tá? Só para você ver como que é bonito, que sempre chega no mesmo resultado. Então, vamos substituir lá. Como eu já fiz os somatórios todos, eu já vou colocar aqui embaixo, nós já vamos substituindo, tá certo? Então, quem vai ser o N? Você vai, ó, peguem aí também para me ajudar, tá? Meus ajudantes fiéis aí, Bruno, vamos todo mundo aí, todo mundo. Quem for tendo os resultados já vai falando para a gente andar rápido. Ó, então vão ser 7, não é isso? Que multiplica somatório de x vezes y. O somatório de x vezes y está aqui, né? Ó, que vai ser quanto? Vai ser vezes, deixa eu só deletar aquilo ali. Eu vou escrever aqui na frente, tá? Para ele não apagar, porque essa fórmula aqui já é mais enjoadinha. É dos 212,85, não é isso? Estou substituindo aqui nela, ó. Menos, depois menos quem? Ah, o somatório, professora, de x. O somatório de x está lá, ó, 565 vezes o somatório de y, que é 2.257, ó. Lá em cima eu já só substitui tudo, tá certo? Peraí, deixa eu apagar aqui. Tá certo? Substituir lá em cima, cada uma, ok? Agora eu vou aqui embaixo, ó, substituindo n, 7, o somatório x ao quadrado, já tá lá na minha tabela, somatório de x ao quadrado, já fiz essas contas, né, ó, tem isso lá, 53.900, peraí. 53.925, né? Menos, quem, ó? Menos o somatório de x ao quadrado, tá? Então, ó, é lembrar que eu vou pegar esse aqui, ó, e vou só substituir lá dentro, depois eu vou elevar ao quadrado, tá? Aqui, ó, assim, ó.
Então, aqui dentro, vou pegar x, e aí vou substituir lá, olha, o f de x, o x ao quadrado, que cadê o x? 565 ao quadrado, tá certo? Ó, é o somatório de x que vai vir ao quadrado. E vou fazer agora a mesma coisa para as de y agora. Eu fiz para as de x, faço para as de y, ó. 7, somatório do y ao quadrado, ó. O somatório do y ao quadrado é esse aqui, né, ó. Deixa eu apagar aqui para colocar. É 846, 731. Menos, né, o somatório do x ao quadrado. Somatório do x ao quadrado. Quem é o, perdão, somatório do y, que é 2.257 ao quadrado. Ok aqui? Todo mundo? Todo mundo entendeu as substituições? Então, gente, Sim. agora é fazer conta. Essas Sim. contas dá para você fazer na calculadora de uma vez, tá? Na sua científica também. Então, a gente pode ir lá em cima, ó, fazer toda a parte lá de cima e multiplicando, tá? Deixa eu ver se eu coloco a minha aqui. Todo mundo está conseguindo enxergar a calculadora? Sim? Ok, sim. Então, ó, nas Sim. científicas de vocês, vocês podem ir fazendo, ó, 7 vezes 200... Gente, já vai cair, tá? Aí a gente volta. 212 mil, né? 0,85, não é isso? Menos, aí você faz 565. Professora, precisa colocar os parênteses? Não, porque aqui normalmente ela vai pela prioridade matemática, que são as multiplicações primeiro, tá? Cadê lá? 57. Então, ó, já fiz lá a parte de cima. Deu 209. Quanto que deu aí para mim? Eu tive que tirar ela aqui. 209. 390. 390, certeza, não é 411? Quanto que deu lá? Peraí, deixa eu voltar. 209.390. 390. Ok? Vamos lá, vamos ver se dá certinho. Bom, dividido por todo o que está lá embaixo, tá? Deixa eu só... que eu não queria inserir fórmulas aqui, mas tudo bem, eu vou fazer assim, ó, dividido, tá? Para ficar mais rápido a gente fazer isso aqui. Ah, ela já foi, ó. Vamos fazer só esse aqui de baixo, então. Ó. Vocês conseguem fazer esse aí de baixo, direto na calculadora? Sim ou não? Então, ó, a gente pode pensar, pode fazer, eu fiz por partes, porque eu achei mais fácil, tirei a raiz, tá? Eu fiz assim, ó, eu fiz esse aqui de dentro e extraí a raiz, tá? Porque foi a única forma que eu consegui assim mais rápido. Mas vamos tentar, ó, faço a raiz quadrada, aí eu vou abrir um parênteses e vou fazer, tá? Para ver se dá certinho. 7 vezes 53.925, ok? Menos, aí eu vou colocar, ó, 565 ao quadrado. Aí fechei o parênteses e vamos ver se ela faz igualzinho o lado lá. Exatamente, deu? Isso aí, 241,35, né? Então, ó, essa raiz aqui deu 241, né? 35, ok? Peguei certinho? Vezes, ó, eu ainda tenho que agora multiplicar o outro radical aqui, tá? Vou lá, zero, faço do mesmo jeito, ó. Raiz, vou abrir o parênteses e vou fazer agora toda essa conta aqui. 7 vezes, vocês estão fazendo junto comigo, né? Pra ver se eu não errei nada aqui. 846.731 a menos, vai cair já, pessoal, aí nós voltamos correndo, tá? 2.257, ó, ao quadrado, fechei parênteses, igual.
912,73, tá certo? Eu tô arredondando, tá vendo que ele dá mais casas? Só que eu tô O meu arredondando também deu 73. talvez dê uma diferençazinha ou outra nos resultados por conta dessa quantidade de casa, mas tá tudo bem. Vírgula